Sábado e começa o programa que inspira, desenvolve e apoia você que vai fazer o Enem. Eu entendo. Você é jovem e não quer ficar o final de semana estudando em casa, né? Eu sei. Mas é importante que você entenda que o estudo diário é preciso e vai te ajudar a chegar mais perto dos seus sonhos. Além de te dar uma vivência educacional, te fazendo ter excelência em todas as áreas da sua vida. Então, tenha isso como meta e vamos estudar. Olá, aluno nota 10, olá, vestibulando, tá chegando a hora, tá se aproximando, né? E aí, gente, eu venho aqui mais uma vez poder ajudar de alguma forma, né? Passando aqui algumas informações relacionadas à biologia. Meu nome é André, sou professor de biologia e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema que você, aluno vestibulando, que você, aluno nota 10, que você, aluno que vem acompanhando o Enem desde muito tempo, sabe que é um tema bastante abordado, sabe que é um tema bastante cobrado e que, me permita dizer, gente, é um dos temas mais fáceis em biologia, chama-se ecologia, né? A ecologia, gente, um pouquinho de história, um pouquinho de importância, surgiu devido à necessidade, né, do ser humano em compreender o ambiente onde ele está presente. E o que é que ele precisa analisar nesse ambiente? Fatores químicos, fatores físicos e, por que não, fatores biológicos. Claro, é fundamental, porque é o que vai contribuir para a sobrevivência das espécies. Assim como a zoologia, assim como a botânica, a microbiologia, né? A ecologia é uma área da biologia que estuda os níveis do organismo. Existe uma definição dada por Haeckel em 1869, que o mesmo diz o seguinte: define-se ecologia usualmente com o estudo das relações dos organismos ou grupos de organismos entre si e destes com o seu ambiente. É a ciência, ou então é a ciência que das inter-relações que ligam organismos ao meio onde eles vivem. Para que você tenha uma noção da complexidade que existe para formar um meio ambiente, devemos partir do componente menor que existe em sua composição, que é a parte indivisível da matéria, um átomo. Essa parte indivisível da matéria, elas vão apresentar afinidades químicas entre elas. Essas afinidades químicas estão relacionadas aí a tipos de ligações químicas covalentes, iônicas. E quando esses átomos se unem, devido exatamente a essa afinidade, vão formar estruturas que nós denominamos de moléculas. E aí a gente pode perceber já um grau de complexidade, um grau de formação, né? Onde um vai começando a depender um do outro. Imagine aí como seria a presença do gás oxigênio se não tivesse o gás carbônico. Então, a partir de um átomo, né, a gente já pode perceber a importância da interligação desses elementos. Essas moléculas vão se unir e formar essas estruturas numeradas que vocês estão vendo, que nós chamamos de organelas celulares, que nada mais é que um maquinário da célula, tá bom, gente? E esse maquinário junto, né? Esse maquinário vai interagir de forma harmoniosa para originar a menor parte viva de um ser vivo, que é a célula. Essas células, né? Elas também vão apresentar
um certo grau de semelhança no formato e função e vai formar o que nós chamamos de estruturas mais complexas, né, que nós chamamos aí de tecido. Raciocine comigo, aluno. O que seria de um tecido do nosso organismo se faltasse um tipo de mineral que vai ser absorvido sobre a forma, entre as formas, de forma iônica, né? Quem nunca comeu uma banana para facilitar o desenvolvimento muscular? Por que será? Né? Por que será que a banana ela vai ser útil aí ao desenvolvimento da musculatura? Fatalmente, devido à presença de moléculas e átomos que estão ali e que vão atuar de alguma forma, né? Otimizando o movimento de um tecido. Esses tecidos, por sua vez, vão formar estruturas ainda mais complexas, de acordo com também o seu grau de semelhança e função, que nós chamamos de órgãos. E aí nós temos vários órgãos, que eles não podem trabalhar separados. Outro dia eu vi de um professor, né, de uma faculdade, onde ele dizia que os tecidos, né, eles são parecidos com o telhado de uma casa. O que acontece na hora que tiramos uma telha? O que acontece na hora que faltar o funcionamento normal de um desses tecidos ou desses órgãos? Então, esses órgãos precisam também trabalhar juntos. E aí vão formar estruturas ainda mais complexas que nós chamamos de sistemas. Se eu regredir, eu pergunto novamente, vai que algum desses sistemas falte aí um átomo de sódio, falte aí um átomo de potássio. O que é que pode acontecer nesse sistema? Então, veja o quanto um átomo ele é importante. E esses sistemas vão também interligar, né, desenvolver aí funções e todos juntos vão formar o que nós chamamos de organismos. Pronto. Chegou na unidade, né, viva, complexa, que é o organismo. Mas você, aluno TCM, você, vestibulando, há de concordar comigo que nenhum indivíduo consegue viver em uma bolha. Nenhum indivíduo ele consegue viver sozinho, até mesmo porque precisa perpetuar a espécie. Então, ao conjunto de organismos, damos aí o nome de população. Temos aí essas girafinhas em destaque, né? Vivendo aí todas juntinhas em um mesmo espaço, formam o que nós chamamos de população. Mas aí a gente pode, olhando ao fundo da imagem, podemos encontrar plantas rasteiras, lá na frente, né, plantas um pouquinho maiores, enfim. Nenhuma população também vai estar sozinha em um mesmo espaço geográfico. E aí essas populações vão formar a estrutura viva mais complexa de um ecossistema que nós chamamos de comunidade. Olha só a quantidade de indivíduos que nós temos aí. Pergunta a você, aluno, pergunta a você, vestibulando, se nessa comunidade faltar um mineral, se nessa comunidade faltar um elemento químico, um átomo, o que pode acontecer com qualquer uma dessas espécies? Pense. O que pode acontecer a qualquer uma dessas espécies? E nessa comunidade, ela vai receber temperatura proveniente do Sol, a ausência de temperatura, é importante destacar também. Essa comunidade ela vai estar exposta à salinidade da água. Essa comunidade vai estar exposta à pressão imposta pelo local onde ela está presente, devido ao grau de profundidade.
E essa comunidade ela também vai estar exposta a várias outras condições consideradas não vivas. E a essas condições consideradas não vivas, alunos, nós chamamos de fatores ou componentes não vivos, só que com outro nome, abióticos. Componente não vivo, abiótico. E quando nós temos o componente biótico que forma aí a comunidade, é o maior nível hierárquico vivo do meio ambiente, a comunidade, sofrendo ou em interação com os fatores abióticos, formam o que nós chamamos de um ecossistema. Mais uma vez eu volto a destacar. Imagine esse solo sem um mineral essencial a essas plantas rasteiras. Imagine esse solo sem um mineral importante a essa plantinha de grande porte. Ou imagine você, aluno, essa água com excesso de sal. Pense o quanto é importante a gente analisar a hierarquia ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Que a falta de um componente vai. A falta de um componente ou o excesso dele vai comprometer não só a vida de um, mas pode comprometer todo um ecossistema. Se o ecossistema ele for localizado, gente? Se for um ecossistema presente em um determinado local, todo característico em uma determinada região, aquele ecossistema passa a ser chamado de bioma. Assunto muito, mas muito mesmo cobrado em Enem. Temos aí várias representações de biomas. E a união desses ecossistemas, ou até mesmo desses biomas, qual a diferença, né, professor? A diferença é que o ecossistema é uma expressão mais abrangente, tá bom? E bioma é uma expressão mais restrita. Mas a nível biológico, praticamente a gente não vê diferença nenhuma. Por isso que alguns autores, eles fazem até essa troca de nomes, né? Ao invés de bioma, usa ecossistema, ao invés de ecossistema, usa bioma. Então, o que vai mudar é apenas a área a questão territorial, tá? Bioma, ele é mais localizado e o ecossistema, ele tende a ser mais abrangente. E quando eu junto todos os ecossistemas, quando eu junto todos os biomas, eu vou formar a esfera com vida. Eu vou formar o que eu chamo de biosfera. Volta aqui só um pouquinho. Imagine um bioma desse com excesso de sal dentro da água. Imagine um bioma desse com excesso de chuva, onde ele não tem esse costume de armazenar essa água. Imagine um bioma desse, né, com exposição mais intensa a raios ultravioleta. Imagine, aluno. E veja a importância de tratarmos um ecossistema, de tratarmos um bioma na sua essência, no seu início, no átomo, na molécula, entre outros componentes. Pois muito bem. Outros pontos importantes a ser destacado nesse tema ecologia, pessoal, são termos como, por exemplo, habitat. Esse termo habitat, a gente pode associar a moradia. É o lugar onde o indivíduo ele está presente. Porém, aqueles indivíduos, eles podem estar presentes no mesmo ambiente, mas não necessariamente vão compartilhar do mesmo tipo de alimento.
Eles podem estarem presentes em um mesmo ambiente, mas não necessariamente terão o mesmo estilo de vida. Eles podem compartilhar o mesmo ambiente, mas não vão competir entre eles. Por quê? Porque cada um tem o seu papel ali dentro. Cada um tem a sua função ali dentro, que nós damos a essa função, ao papel de um indivíduo em um ecossistema de nicho ecológico. Cuidado, aluno! Essa pergunta eu sempre lanço em sala de aula. Indivíduos diferentes que estão presentes em um mesmo habitat ou habitat, necessariamente irão competir entre eles? A resposta é depende. Depende de quê, professor? Do nicho ecológico, do papel que eles vão exercer. Os papéis, estilo de vida na forma de alimentação, estilo de vida na forma de abrigo, é o mesmo? Se for, fatalmente vão competir de uma forma mais branda ou de uma forma mais severa. Mas se for de habitats iguais, porém de nicho ecológico diferentes, eles não vão competir em nada. Esse termo, né, eu tô apostando muito nele. Tivemos recentemente uma novela. Que é isso, professor? Falar em novela? Sim. Uma novela que terminou agora, alguns meses atrás, alguns dias atrás, que passava mensagens muito importantes relacionadas ao meio ambiente. E o nome daquela novela está associado a um termo muito importante em ecologia, que é o ecótono. Falaremos mais sobre o ecótono em um outro momento. Mas o ecótono, pessoal, um exemplo, né? Segundo o professor de pós-graduação do Mato Grosso do Sul, Eric Fischer, o Pantanal, né, é um grande ecótono. E daí, né, a gente pode dar ênfase ao comentário do professor exatamente pela grande biodiversidade presente no local, que é uma característica típica do ecótono. E por que essa grande biodiversidade, professor? Porque o ecótono é uma fronteira. Fronteira esse, ou seja, é uma fronteira entre biomas distintos. E aí, naquela fronteira, eu posso ter indivíduos que estão adaptados a vários tipos de biomas presentes no mesmo local. Daí a enorme biodiversidade em um ecótono, porque ele é taxado como uma área de transição entre dois ou mais biomas. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês, alunos, para dar um alicerce ao que eu acabei de falar, que eu tenho aqui 2 biomas distintos, campo, com os animais representados por 3 letras, e em outro bioma, ou em outro ecossistema, vamos falar bioma, para dar mais ênfase ao exemplo. Em outro bioma eu tenho aí floresta, representado também por 3 seres vivos, só que pelas letras, pelas variáveis, né, dá para perceber que são indivíduos diferentes. No campo eu tenho indivíduo A, B e C, e na floresta eu tenho indivíduo X, Y e Z. Para quem gosta da matemática, para quem escuta o professor de matemática, nós estamos trabalhando aí com variáveis distintas. Exclusiva ao campo e a outra exclusiva à floresta. Olha só o que é que eu tenho no meio deles. Olha só o que é que eu tenho entre os 2 biomas. Os indivíduos X, os indivíduos Y, Z, A, B e C. Ou seja, uma enormidade
de indivíduos, uma enormidade de variedade de seres vivos. Daí a importância do ecótono, tá? Daí a representatividade de um ecótono ser preservado para manutenção de sua biodiversidade. Temos aí, pessoal, um outro termo muito importante, né, que o Enem costuma cobrar, não na essência da palavra, mas sim de uma forma de gráfico, em forma de uma representação por meio de desenho, que é o que nós chamamos de cadeias alimentares ou cadeias tróficas, que é muito simples, aluno. Como é que a gente pode definir uma cadeia alimentar? Sequência ou transferência de matéria e energia de um ser vivo para outro. É o que nós chamamos aí de cadeia alimentar. E aí eu chamo a atenção de vocês para essas setinhas, que elas, embora pareçam insignificantes, mas elas têm um significado muito importante. Primeiro, algumas curiosidades devemos levar em consideração em uma cadeia alimentar. Tá? Qual é essa característica inicial? Toda cadeia alimentar ela vai iniciar obrigatoriamente por um ser produtor. Seja qual for a representação, gente. Seja em forma de cadeia, seja em forma de teia. O que é uma teia, professor? Uma sequência... O que é uma teia, professor? É uma representação de várias cadeias alimentares. Ou é quando o indivíduo participa de mais de uma cadeia alimentar. Ele está em uma teia alimentar. Outros detalhes veremos mais adiante, logo após o intervalo. Vou dar uma paradinha aqui para me hidratar um pouco. Aproveita, aluno, faça o mesmo. Toma aí uma aguinha, se hidrata um pouco e daqui a pouco a gente volta. Até mais. Olá, aluno. Estamos mais uma vez de volta, né? E como foi falado antes do intervalo comercial, nós estamos destinando essa aula ao tema de ecologia, né? Como eu falei no início, é um dos temas mais cobrado, digamos assim, no Enem. E também antes do intervalo nós estávamos falando sobre a questão da cadeia alimentar, né? E naquela oportunidade foi passado algumas informações consideradas importantes, e a primeira delas estão relacionadas a essas setinhas, né? Não se empolguem com elas, cuidado que o Enem ele pode, de repente, né, fazer um critério seletivo baseado na atenção que você está tendo na questão, e basta que ele altere o sentido de uma seta aí para que você erre a sua resposta. As setinhas, elas sempre devem ir de onde a matéria está para onde ela vai. A setinha ela deve sempre indicar onde está concentrada a energia para onde ela deve ir. Outra dica que é também de grande importância, né, para você, aluno nota 10, para você, aluno vestibulando, é que sempre em uma cadeia alimentar, né, e aí eu vou retomar minhas palavras que nós tivemos, né, que eu falei aqui antes do intervalo comercial, sempre irá iniciar por um ser produtor. E aí esse ser produtor ele pode ser um fotossintetizante ou um quimiosintetizante. O interessante é que seja um que inicie o processo de produção de energia. Por isso aí eles serem chamados de seres produtores. E nesse caso nós temos aí, né, esse vegetal que
foi passando, né, a sua matéria e energia para os níveis que nós vamos ver, né, chamado aí de níveis tróficos seguintes, que serão representados por esses 3 animais, compondo o nível trófico chamado de consumidor, e todos eles estão com a setinha voltado para essa representação de um fungo, né? Tem aí só o corpo de frutificação, mas essa representação de um fungo que estaria enquadrado em um terceiro nível trófico, chamado de decompositor. Ainda aproveitando a imagem, mais 2 detalhes que eu gostaria de passar para vocês. Dificilmente, aluno, você vai encontrar em uma cadeia alimentar, 5 ou mais consumidores. Dificilmente você vai encontrar 5 ou mais consumidores. Isso se deve a quê? A energia que vai acabar. Certo? Porque a plantinha está passando a sua energia, o gafanhoto passando a sua energia, mas ele não vai passar tudo que absorve da planta, não. Vai consumir o que sobra, vai compor a sua biomassa, é que pode ser utilizado para o nível trófico seguinte. Então, daqui a pouco, a energia que esse animal inseriu, quando ingeriu a planta, vai se acabar. Então, devido a esse consumo energético, dificilmente você vai encontrar um consumidor que esteja acima da 4ª ordem. Outro detalhe, né, sobre cadeia alimentar que eu queria passar para vocês, é que outra curiosidade que nós temos em uma cadeia alimentar é que nem sempre também nos deparamos com os seres decompositores. Mas por que, hein, professor? Porque eles podem ocupar qualquer lugar na cadeia alimentar a partir do produtor. Ele pode vir logo após o produtor ou pode vir logo após qualquer tipo de consumidor. Falando em energia, né? Como eu falei, no início, o ser produtor tem que obrigatoriamente ser um consumidor, tem que obrigatoriamente ser um produtor fotossintetizante ou quimiosintetizante. E para os fotossintetizantes, nós teremos uma fonte primária de energia. Para os fotossintetizantes, nós teremos uma fonte inicial de energia que é proveniente do Sol. Será capturado pelos seres fotossintetizantes. Essa energia luminosa, após a realização da fotossíntese, será transformada em energia química, né? Onde essa energia ela vai estar armazenada na molécula de glicose. E a partir daí, essa molécula de glicose ela pode ser servida de alimento para os seres decompositores ou para os seres consumidores presentes em uma cadeia alimentar. Se nós imaginarmos, né, eu achei um fato bem interessante outro dia, um depoimento de um professor da USP, onde ele falava que, na verdade, para ser considerado o gás da vida, não deveria ser o oxigênio. É impactante, né, gente? Não deveria ser o oxigênio, mas sim o gás carbônico. Mas, professor, como não? A gente só vive se tiver oxigênio. Mas lembre-se, o professor falou não da vida humana. Ele falou o gás da vida. E tem seres vivos que vivem sem o oxigênio. Agora, sem gás carbônico, qualquer ecossistema não se mantém, não se sustenta. Principalmente aqueles ecossistemas que têm como produtor os seres fotossintetizantes,
onde capturam o gás carbônico como fonte de carbono. Presta atenção, capturam o gás carbônico como fonte de carbono para compor a molécula de glicose. Então, outros seres vivos vivem sem oxigênio, mas sem gás carbônico. Como é que uma cadeia alimentar ela se mantém? Isso levando em consideração os seres autotróficos fotossintetizantes, né? Então, baseado nisso, o professor fundamentou esse seu depoimento. Mas, outro detalhe, gente, isso não dá o direito de poluirmos à vontade. Isso não dá o direito de emitirmos gás carbônico, né, à vontade. Até porque tudo demais prejudica, inclusive o gás carbônico, né? E aí vamos deixar para trabalhar o excesso de gás carbônico, a emissão de gás carbônico em outro momento. Então aqui nós temos, né, os níveis tróficos, começando por um produtor, depois o consumidor e, por fim, um decompositor. Temos aí o que nós definimos como níveis tróficos. Professor, pode um consumidor participar de mais de um nível trófico em uma cadeia alimentar? Preste atenção no que você me perguntou. Na cadeia alimentar, não. Professor, mas se o gavião, sei lá, talvez não faça parte de seu nicho ecológico, né, de seu cardápio alimentar, mas vamos supor que esse tico-tico vá se alimentar da planta. Agora o tico-tico está participando de duas cadeias alimentares. E agora ele está participando de 2 níveis tróficos. Professor, você disse que não era possível? Não, eu disse que não era possível um mesmo animal participar de 2 níveis tróficos diferentes em uma mesma cadeia alimentar. Mas se for de 2 cadeias alimentares, ou seja, de uma mesma teia alimentar, ele pode. Que teia alimentar nada mais é que a capacidade de representar o mesmo indivíduo participando de 2 cadeias alimentares. Um outro fato curioso, importantíssimo sobre cadeia alimentar, relacionado aí ao fluxo de energia, é que esse fluxo de energia, gente, ele é decrescente, falei há poucos instantes, porque ele vai sendo consumido por cada representante de seu respectivo nível trófico, e chega um momento que aquela energia inicial ela foi esgotada. Então, daí a decrescência. E outra característica do fluxo energético, pessoal, é que ele é unidirecional. Como assim, professor? Unidirecional. Só tem um destino. É capturado pela planta, passado por um ser vivo e retorna para o meio ambiente. Professor, mas não vai passando para os outros? Mas o fim daquela energia que vai passando para os outros níveis tróficos será sempre o mesmo. Exposto, né? Devolvido ao ecossistema, sob a forma de calor, sob a forma de energia. Principalmente para as células realizarem aí a sua questão metabólica. Então aí, né? Por isso a cadeia alimentar, ela ser unidirecional. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Que aí nós temos esses números relacionados à energia, né? Por metro quadrado por ano. A quantidade de energia, né, presente em metro quadrado por ano em cada um desses indivíduos, em cada um desses itens. Olha o quanto o Sol deposita de energia para uma alga, né, que por sinal é importante lembrar, os pulmões do mundo. Veja que essa alga, ela já vai passando, né, essa energia inicialmente capturada pelo Sol de uma forma cada vez menor.
E aí isso se repete ao longo da cadeia alimentar. Então, tá aí um exemplo, né, de a cadeia alimentar ela ter o fluxo energético de uma forma decrescente. Um outro item bastante cobrado relacionado aí a meio ambiente está relacionado, gente, às questões das pirâmides. O que seria uma pirâmide? É uma representação por meio de retângulos que vai mostrar cada variável analisada em questão. Vamos aqui ver quais são essas possíveis variáveis. A variável que nós temos aí como número 1, né, é uma variável de número. Como assim, professor? Uma variável de número. Isso mesmo. Vai analisar a quantidade de indivíduos presentes em cada nível trófico. E como nós temos aí, né, sempre quem vai iniciar é um produtor. E a pirâmide, todas elas vão ter a sua base. A base representa exatamente o início da cadeia alimentar. Então, na base de qualquer que seja a pirâmide, gente, na base de qualquer que seja a pirâmide ecológica, a de número não vai ser diferente, sempre vai estar o nível trófico produtor. Então, o que é que nós temos aí? Uma pirâmide, né, onde a base vai ser exatamente os seres produtores. Essa pirâmide de número, gente, vai representar exatamente a quantidade de indivíduos presentes em cada cadeia alimentar. Se nós analisarmos aí essa pirâmide A, né, como ela é de número, fica claro que existe mais produtor do que o nível trófico seguinte, representado aí por esse azulzinho mais claro, que seria o que nós chamamos de consumidor de primeira ordem. Por que consumidor de primeira ordem? Porque é ele quem está se alimentando diretamente do produtor, também chamado de consumidor primário. E se, como nós estamos analisando a pirâmide de número, o consumidor primário, nessa pirâmide ainda tipo A, representada aí por essa corzinha amarela, podemos perceber que a quantidade de indivíduos que formam, né, esse nível trófico é menor do que o nível trófico anterior. A quantidade de indivíduos, pirâmide de número. Em alguns casos, certo, gente? As pirâmides, elas podem ser invertidas. Onde eu tenho a base, um tamanho menor, né, que seriam os produtores, os consumidores primários, um tamanho maior do retângulo, que, de uma certa forma, eu vou dizer a você que não interessa você ter uma pirâmide, né, obrigatoriamente de um padrão desejado. O que interessa a você é saber que, como estamos nos referindo à pirâmide de número, o tamanho de cada um desses retângulos, o tamanho de cada uma dessas imagens que nós temos aí, está relacionado à quantidade de indivíduos. Tem uma relaçãozinha de pirâmide de número, né, gente? Que a gente pode fazer uma seguinte associação. Pode ajudar você lá no Enem. Em uma pirâmide de parasita e hospedeiro, normalmente nós teremos pouco hospedeiro para muitos parasitas. Associa aí um cachorro, um pet. Quantos carrapatos podem ter em um mesmo cachorro? Quantos carrapatos podem ter em um mesmo gato? Então nós teremos um número reduzido relacionado ao hospedeiro e um número mais abrangente relacionado ao parasita. Então, essa pirâmide, ela vai ser uma pirâmide invertida. O contrário, certo? Que pode também ser utilizado aí como
um ponto de início de raciocínio para a resolução de uma questão, é a relação entre predador e presa. Né? Que aí não podemos usar como via de regra, mas em alguns casos, o predador ele tende a ser maior do que uma presa. Para frente. Temos aqui uma pirâmide de biomassa, que está relacionada à quantidade de energia presente em um indivíduo, né? Quantidade de energia presente por área de um indivíduo. Essa pirâmide de biomassa invertida, gente, eu tenho muito medo de generalizar, mas eu tô para dizer a você que se você encontrar uma pirâmide invertida relacionada à biomassa, você pode, sem generalizar, mas muito provavelmente essa pirâmide está se referindo a um ecossistema marinho onde, tá, nós teremos na base os fitoplânctons, que são as estruturas que vão iniciar, né, aí a cadeia alimentar. E por fim, né, relacionado a esses tipos de pirâmides, nós temos a pirâmide de energia. Esta jamais pode ser invertida. Não, professor, peraí. Você disse que não gostava de generalizar, mas nesse momento eu vou abrir a exceção. Pode generalizar. Pirâmide de energia, ela jamais pode ser uma pirâmide fora dos padrões normais de uma pirâmide. Pois vimos há poucos instantes que a energia ela é decrescente e que, obrigatoriamente, à medida com que nos afastamos do ser produtor, a disponibilidade energética ela vai diminuindo. Então, a tendência é que, na pirâmide energética, esses retângulos tendem a diminuir o seu tamanho à medida com que venhamos a nos afastar dos seres produtores. Temos aí esses dois exemplos, né, de pirâmide de energia. Bom, gente, então para finalizarmos com chave de ouro, eu trouxe essa questãozinha para que possamos, né, discutir um pouco de uma forma global essa questão relacionada aí, de uma forma geral, essa questão aí voltada para ecologia. A questão diz o seguinte: a biodiversidade é garantida por interações das várias formas de vida e pela estrutura heterogênea dos habitats. Formas diferentes, né? Diante da perda acelerada de biodiversidade, tem sido discutida a possibilidade de se preservarem espécies por meio da construção de bancos genéticos de sementes, óvulos e espermatozoides. Apesar de os bancos preservarem espécimes, ou seja, indivíduos, sua construção é considerada questionável do ponto de vista ecológico e evolutivo, pois se argumenta que esse tipo de estratégia, não preservaria a variabilidade genética das populações. 2, dependeria de técnicas de preservação de embriões ainda desconhecida. E 3, não produziria a heterogeneidade dos ecossistemas. Pessoal, vamos aqui. Se nós analisarmos que eu vou reter óvulos e eu vou reter espermatozoides, eu já estou afirmando que eu já terei aquelas estruturas prontas, que eu já terei aqueles gametas guardadinhos, formados. Estarei tirando qualquer possibilidade de haver, né, gente? De haver um crossing over,
de haver uma mutação, de haver qualquer alteração na carga gênica desses gametas, pois estarão guardados, pois estarão selecionados. E nesse item 2, ele diz que dependeria de técnicas de preservação de embriões ainda não desconhecidas. Aí, gente, eu acho que esse item aí veio para, sei lá, confundir o aluno ou ver se o aluno está dentro da linha de raciocínio, porque o que a gente mais se ouve falar é nessa questão de preservação de embriões. Então, técnica para isso hoje nós temos. Se é bom ou não, aí o tempo é quem vai dizer. Mas, por falta de técnica, esses fatores aí não tem como deixarem de acontecer. O que de fato pode acontecer é a não variabilidade, né? Não preservaria a variabilidade genética das populações. Consequentemente, se não há variabilidade genética, não haveria também a heterogeneidade do ecossistema. Então, a alternativa correta, gente, seriam as afirmativas 1 e 3. No caso aí representado pela letra C. E assim, gente, terminamos mais um bloco de aula. Espero mais uma vez terem sido informações úteis e que ajude você, aluno, você vestibulando, na sua maratona chamada Enem. Até a próxima e, se Deus quiser, com êxito nos seus resultados. Tchau! Olá, aluno TCM, olá, aluno Nota 10. Viemos aqui hoje fazer uma rápida revisão, né, do que nós vimos na questão evolutiva, né? Trabalhamos a questão de órgãos, né, que são similares, órgãos que são semelhantes por apresentarem funções semelhantes, mas que tiveram a sua origem embrionária distintas, né? E esses órgãos são classificados como órgãos análogos, devido a uma convergência adaptativa, né? Por terem saído de estruturas embrionárias distintas para formar órgãos semelhantes. Mas nós também trabalhamos, nós também vimos, nós também reforçamos a questão de órgãos homólogos, né? O que é que são órgãos homólogos? Eles saem de estruturas embrionárias iguais, eles saem de uma mesma gênese embrionária, mas vão formar órgãos completamente diferentes. Por que vão formar órgãos completamente diferentes? Porque o estilo de vida de cada ser vivo é um estilo de vida diferenciado. E, professor, como é possível nós identificarmos? Por estudos mais minuciosos, principalmente analisando a anatomia daqueles órgãos. E assim, né, a gente pode ver que cada órgão vai ter as estruturas diferentes ou similares de acordo com a sua origem embrionária. E assim, a gente finaliza mais uma revisão, a gente reforça mais uma vez a questão da evolução, o quanto ela é importante para o Enem. Um abraço e até a próxima. Eu espero de verdade que, além das aulas do Nota 10, você esteja diariamente tirando um tempo para focar nos estudos. Força, porque todo esse sacrifício vai ser muito válido e estudar vai passar a ser um hábito. As aulas vão se tornar muito mais interessantes e você estará fazendo a prova do Enem como se estivesse fazendo um exercício de tarefa de casa. Imagina só isso aí. Mas é com esforço que a gente chega lá. Então vamos! Só vamos. Caminha, estuda. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de matemática, professor Bruno Barbalho. E na aula que a gente parou, em matemática, comentamos o conteúdo de probabilidade e vimos o quê? Vimos que a probabilidade, ela envolvia
você expressar as chances de alguma coisa acontecer, certo? Nunca você tenha certeza, no caso você só tem que expressar as chances, ou seja, a probabilidade daquela determinada coisa acontecer, certo? E aí nós vimos que a probabilidade era envolvida o quê? O número de casos favoráveis sobre o total de casos, certo? Trabalhamos aí também a presença do conectivo OU, que envolvia aí no caso a soma de probabilidades, e hoje vamos trabalhar outros tópicos envolvendo conteúdo de probabilidade, certo? Então aí nossa última aula envolvendo conteúdo de probabilidade. E hoje, vamos aqui para a tela, vamos trabalhar aqui o conteúdo de probabilidade condicional, certo? A própria já fala, a gente vai ter no caso aqui uma condição para expressar o cálculo de probabilidade, certo? Então aqui, ó, a probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo-se que já ocorreu o evento B, é. Então perceba que nessa frase a gente conseguiu perceber o quê? Conseguiu perceber que nós temos aqui uma informação privilegiada. A gente já sabe, no caso, que ocorreu o evento B e vamos expressar a probabilidade do evento A acontecer, certo? Aqui nós temos a fórmula, né? A fórmula diz o seguinte, ó. A probabilidade de ocorrer o evento A, dado que já ocorreu o evento B, é igual à probabilidade de A, interseção B, sobre a probabilidade de B. Mas aqui vamos perceber o seguinte, que essa fórmula aqui vai ser mais uma fórmula que a gente pode deixar aí no caso de lado e trabalharmos com a lógica desse cálculo de probabilidade, certo? Então, em todos os problemas do Enem, normalmente você vai trabalhar sempre envolvendo o quê? Envolvendo a lógica nesse tipo de questão do que a fórmula. Mas vamos aqui para o exemplo, que a gente vai conseguir perceber isso aqui de uma maneira melhor. A questão fala o seguinte, ó. Uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 a 15. Retira-se uma bola ao acaso e vê-se um número que é maior que 6, né? Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Então perceba aqui o seguinte, ó. Você vai tirar uma bola, só que nesse caso você já sabe o quê? Você já sabe que o número ele é maior do que 6. E a probabilidade que você quer expressar é o quê? São os números que são múltiplos de 3, certo? Então aqui nós temos duas maneiras de fazer esse cálculo. A primeira aqui vai ser envolvendo a redução do espaço amostral e a segunda a gente vai trabalhar com o uso da fórmula, certo? Só que, mais uma vez, vamos trabalhar com a prioridade em relação a não utilizar a fórmula, certo? Primeiro aqui eu vou mostrar o uso da fórmula. No final a gente vai trabalhar todos os cálculos que envolvem probabilidade condicional sem o uso da fórmula, certo? Apenas reduzindo o espaço amostral. Então vamos aqui, ó. Primeira coisa é o quê? É o evento que a gente quer obter, que é o quê? O número ser múltiplo de 3. Vem pra cá, ó. Vamos pegar aqui o evento A, que vai ser o quê? Os múltiplos de 3. Vamos aqui, ó. Quais são os múltiplos de 3 de 1 a 15? Você vai ter aqui o 3, 6, 9, 12 e o número 15, né? Então aqui, ó, você tem aqui, em relação ao evento A, um total de 5 elementos. Perceba que para a fórmula você não quer essa probabilidade, certo? Então vamos já ver aqui, no caso, o evento B, né? O evento B é justamente o evento que já aconteceu. Ou seja, você sabe que o número é maior do que? Maior do que 6. Então, todos os números que são aí, nesse caso, maiores que 6. Você vai ter aqui, nesse caso, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e, no caso... fechando aqui no 15, né? Beleza, então nesse caso aqui, ó, o evento B, que é o evento que já aconteceu, que é o quê? Número maior do que 6. Aqui a probabilidade, então, desse evento acontecer vai ser um total de quê? Um total de 9 números. Então, a probabilidade do evento B acontecer vai ser um total de 9 números em 15 possibilidades, certo? E para fechar aí, no caso, a aplicação da fórmula, eu tenho que ver aqueles elementos que estão nos dois conjuntos, ou seja, que tanto está, no caso, sendo múltiplo de 3, como também é maior do que 6. Nesse caso, você vai ter aqui os números 12 e o número 15. Então, aqui, ó, a probabilidade, nesse caso, com os números 12 e 15, de acontecer aí, nesse caso, esse evento, vai ser a probabilidade de 2 em um total de 15 possibilidades, certo? Beleza? Fez aqui no caso essa probabilidade. Pera aí, ó.
Esquecemos um aqui, não foi? Um elementozinho aqui, o primeiro, ó. O primeiro que foi o 9. Espera aqui. Vamos voltar aqui, só para testar se vocês estão atentos mesmo. 9, 12 e 15, né? Os elementos que estão aí nos dois eventos. Ou seja, a probabilidade de A interseção B vai ser o quê? 3 chances em um total de 15. Então, ó, você tem a probabilidade dos dois eventos acontecendo aí ao mesmo tempo e, no caso, a probabilidade daquele evento que já aconteceu. E aí agora você vai o quê? Aplicar apenas na fórmula, né? A fórmula fala aqui o seguinte, ó. A probabilidade do evento A acontecer, dado que já aconteceu o evento B, vai ser o quê? Primeiro, a probabilidade aqui 3 sobre 15, sobre o quê? Sobre a probabilidade do evento que já aconteceu, que foi o quê? 9 sobre 15. Perceba aqui que as duas frações, elas estão aqui sobre 15. Então, você vai poder aqui, nesse caso, simplificar e ter apenas 3 nonos, ou simplificando aqui, no caso, 1/3, certo? Então, assim, mais uma vez, lembra o seguinte, aqui a gente tem a aplicação da fórmula, no numerador você vai ter a probabilidade daquilo que acontece nos dois eventos, e no denominador você vai ter aquela probabilidade que já aconteceu, do evento que já aconteceu, que era, no caso, o número ser maior do que 6. Mas beleza, perceba que aqui é uma rigorosidade matemática, muitos cálculos, e a gente vai evitar isso, né? A gente vai trabalhar aqui, no caso, pela lógica da redução do espaço amostral, certo? Então vem aqui comigo, ó. Percebamos o seguinte, primeira coisa que a gente sabe é que o espaço amostral, ele é composto por um total de 15 elementos. Então, ó, número de elementos do espaço amostral, um total de 15 elementos, certo? Só que aí você tem uma informação privilegiada. Você sabe que saiu aí um número que é maior do que 6. Ou seja, o seu espaço amostral você tem certeza que não tem um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, ó, tem 6 elementos que não fazem parte agora do seu espaço amostral, certo? Porque lembra que o espaço amostral, o conceito de espaço amostral é o quê? O conjunto de todos os resultados possíveis, certo? Então aqui, quais são os resultados possíveis? Apenas aqueles que ainda têm chance de sair. Eu sei que são todos, menos os números que são aí no caso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque eu sei que saiu um número maior do que 6. Então, ó, continuando aqui, ó, o nosso espaço amostral, o nosso novo espaço amostral vai ser aí no caso de 9 elementos, certo? Então, ó, eu vou agora procurar a minha probabilidade, né, que é o quê? Números que são múltiplos de 3. Lembra que nesse caso aqui, ó, o meu evento ele está dentro do espaço amostral. Então, quais são os múltiplos de 3 que são, no caso, maiores que 6? Você vai ter aí, no caso, o 9, o 12 e o 15. E agora eu sei que a probabilidade do evento A acontecer é o quê? Número de casos favoráveis sobre o total de casos, ou seja, você tem 3 casos favoráveis e um total de 9 casos, ou aí, no caso, sendo também 1/3, certo? Então aqui, resumindo, pessoal, esse probleminha aqui, ó. Você vai ter o seguinte, primeira parte a gente trabalhou aí com o uso da fórmula, certo? Que nós vimos que você vai ter uma rigorosidade maior, matemática, em relação ao problema. E a segunda parte a gente trabalhou com a noção de redução do espaço amostral. E é isso que trata a probabilidade condicional, certo? Sempre quando você lê um enunciado e você vê a presença de uma informação privilegiada, certo? Ou seja, ele sabe uma coisa antes de expressar o cálculo de probabilidade, então você está diante de uma probabilidade condicional e, nesse caso, você vai fazer o quê? Apenas uma redução do seu espaço amostral. Você vai ter um espaço amostral inicial, por exemplo, aqui, que era de 15 elementos, e você soube uma informação que reduziu o espaço amostral para 9 elementos. E aí você vai pegar o número de casos favoráveis desse novo espaço amostral, certo? Então, para fixar aqui mais essa ideia, vamos trabalhar aqui um segundo exemplo antes de ir para as questões do Enem, certo? Vamos aqui, ó. 2 jogadores, A e B, vão lançar um par de dados. Eles combinam que se a soma dos números dos dados for 5, A ganha. E se a soma for 8, B é quem ganha. Os dados são lançados. Sabe-se que A não ganhou. Qual a probabilidade de B ter vencido? Então perceba aqui, ó, qual é a presença do conectivo que a gente vê que tem uma informação privilegiada. A gente já viu que repetiu aqui na questão passada e agora nessa, né? É o conectivo aí sabe-se. Então, ó, você tem uma informação privilegiada, você sabe que A não ganhou, certo? Então vamos aqui, ó. Primeiro, o espaço amostral atual.
Como eu sei que eu vou lançar 2 dados, da aula passada, né? Lembra que eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dado e 6 possibilidades para o segundo dado. Ou seja, você vai ter aí 36 pares, né? Que vai ser aí o par 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 e assim por diante, certo? E qual é a informação privilegiada que você tem? Você sabe que A não ganhou. Quando é que A vai ganhar? Quando, no caso, a soma dos números for 5. Então, vem para cá, ó. Vamos fazer aqui o evento A, que aí, no caso, é dando soma 5, certo? Quais são os pares que vão dar soma 5? Você vai ter aqui, ó, 1, 4. Depois, 2, 3. Aqui você também vai ter o 3, 2. E também vai ter o 4, 1. Então aqui você tem os pares que nesse caso dão soma 5, certo? Aí beleza, você sabe que o evento A, o jogador A, nesse caso, ele não ganhou. Então, ó, o seu espaço amostral, ele era composto por quantos elementos? Vamos fazer aqui um novo espaço amostral, certo? Nesse caso você tinha 36 elementos, só que a informação privilegiada sua é o quê? Você sabe que o A, ele não ganhou, ou seja, você sabe que não saiu nenhuma soma 5. Ou seja, tem 4 possibilidades aí que dão soma 5, né? 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. Nesse caso, você vai subtrair as 4 possibilidades e vai ter um total de 32 elementos no seu espaço amostral atual, certo? Então, ó, você fez uma redução do espaço amostral e agora você vai fazer o quê? Você vai pegar os casos que são favoráveis do seu novo espaço amostral, que é o quê? A probabilidade de B ter vencido. O B vencer, você vai ter aí, no caso, dando uma soma 8. Então, vem aqui, ó, vamos fazer todos os pares que dão soma 8. Primeiro, você não tem nenhum elemento que comece com 1, mas tem o 2, né? Você vai ter aqui o 2, 6. Depois, você vai ter o 3, 5. Você vai ter o par 4, 4. Começando com 5 agora, 5, 3. E agora com 6, 6 e 2. Então aqui, ó, você tem quantos casos favoráveis? Total de 5 casos. Ou seja, a probabilidade do B ele ter ganhado é o quê? 5 em um total de 32 casos, certo? Então aqui, mais uma vez, ó, notou a presença de conectivos que indicam a informação privilegiada? Você vai estar numa questão que trabalha a probabilidade condicional, certo? Então você vai ter o espaço atual, o espaço que você tem no momento, e depois você vai subtrair o quê? Você vai subtrair daquele evento que você sabe que não vai fazer mais parte do seu espaço amostral. Então aí você vai fazer um novo espaço amostral e nesse caso ver os casos favoráveis desse novo espaço amostral criado. Tranquilo aí, pessoal? Então, questão que no Enem costuma ser o quê? Costuma ser questão fácil, certo? É apenas uma redução do espaço amostral. É a questão, então, que a gente não pode errar no Enem. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, então, algumas questões do Enem envolvendo esse conteúdo. Vamos lá. Ó. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Então aqui, ó, você tem na primeira coluna o tamanho dos calçados e aqui ao lado você tem o número de funcionários, certo? Aí ele fala, escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade dela calçar 38 é, ó, vamos aqui, ó. Qual é aqui a questão que trabalha probabilidade condicional? A questão que tem conectivos que tem informação privilegiada. Então, o conectivo aqui marcante é o quê? É o sabe-se. Você sabe que, no caso, a mulher aqui ela tem o quê? Um calçado maior que 36. Ou seja, essa linha aqui que trabalha calçados que são 35, você sabe que não faz parte do seu espaço amostral. Essa linha do 36 não faz parte do seu espaço amostral. Então, apenas vai fazer parte do seu espaço amostral pessoas que calçam de 37 em diante. Que nesse caso são quantas pessoas? É aí no caso, ó, que você vem para a segunda coluna. Você tem aí, ó, 3 pessoas que calçam 37, 10 que calçam 38 e uma que calça 39. Ou seja, o total aí nesse caso é o quê? De 14 pessoas, certo? E aí o que é que você quer obter? Pessoas que calçam 38.
Quantas pessoas calçam 38? Tá aqui, ó, 10 pessoas. Então aqui você vai ter 10 sobre 14, apenas isso. E nesse caso aqui, simplificando, já que você não tem nenhuma alternativa que dá isso, ó, por 2 você vai ter o quê? 5 sétimos. E aí você vai chegar na alternativa letra D, certo? Então, questão facílima no Enem, certo? Notou que é probabilidade condicional, vai reduzir o espaço amostral e ver quais são os casos favoráveis daquele novo espaço amostral, certo? Vamos aqui fazer mais uma. Questão do Enem 2014. Fala o seguinte, ó, vamos lá. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. O índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, que é definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicada em uma amostra de 200 indivíduos. Então aqui tem pessoas que têm, no caso, doença A, coluna presente, coluna do ausente. E ele fala o seguinte, conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de quantos por cento aqui nesse caso? Pessoal, nessa questão aqui, ó, ele dá um conceito de sensibilidade lá no início, né? Ele fala aqui, ele quer a sensibilidade. O que é o conceito de sensibilidade? Ele fala aqui no início. É, no caso, a probabilidade do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Ó, partícula si lá do português é o quê? É uma partícula condicional, né? Então aqui não utilizou a partícula sabe-se e o si aqui nesse caso é de condição. Nesse caso, qual era a condição? Era o paciente ter a doença. Então vamos pegar aqui, ó, denominador, redução do espaço amostral, né? Inicialmente a pesquisa tem o quê? Tem, no caso, 200 indivíduos. Só que aqui é só as pessoas que têm a doença. Vem aqui na coluna aqui, ó, dos presentes. Aqui você vai ter presente, que deu 95 positivo e 5 negativo. Lembra que aqui vai ser, então, um falso negativo, né? Porque a pessoa tem a doença. Então, pessoas que têm a doença, 95 mais 5, você vai ter 100 pessoas que têm aí, no caso, a doença, certo? Das pessoas que têm a doença, o que é que ele vai querer obter? O resultado que deu aí, no caso, positivo. Ou seja, você vai ter aí 95 sobre 100. Isso aí vai dar o quê? 95%, né? Lembra que a leitura aqui está em porcentagem, então como está sobre 100, já automaticamente você já lê em porcentagem, certo? Então, identificou que você tem aí, no caso, a partícula condicional, a questão fica fácil, né? Porque você vai fazer o quê? Uma redução do espaço amostral. Antes você tinha aí, no caso, 200 e a condição era ter a doença. Então você reduz o espaço amostral apenas para os doentes, que vai dar aí um total de 100 pessoas. E aí você obtém o que você quer daquele total, que é o quê? No caso, o resultado ser positivo, certo? Então, ó, questão fácil no Enem, obrigação de acertar, sempre questões como essa, né? Vamos ter aqui, ó, última questãozinha para a gente ir para o próximo tópico, Enem 2017. Um laboratório está desenvolvendo um teste rápido para detectar a presença de determinado vírus na saliva. Para conhecer a acurácia do teste, é necessário avaliá-lo em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. A acurácia de um teste é dada pela capacidade de reconhecer os verdadeiros positivos, presença de vírus, e os verdadeiros negativos, ausência de vírus. A probabilidade de o teste reconhecer os verdadeiros negativos é denominada de especificidade, definida pela probabilidade do quê? Do teste resultar negativo, dado que o indivíduo é sadio. O laboratório realizou um estudo com 150 indivíduos e os resultados estão no quadro abaixo. Então tem aqui a coluna dos doentes, coluna dos sadios, e ele pergunta, considerando os resultados apresentados no quadro, a especificidade do teste da saliva tem valor igual a quanto? E aqui, ó, os valores estão decimais, né? Probabilidade, você lembra que dá para colocar também na forma decimal, após montar a fração e dividir. Então aqui, ó, mais uma vez, leu a questão, viu aqui uma informação privilegiada, que é o quê? Um conectivo que trabalha a condição, que é nesse caso dado pelo conectivo dado, ó, que o indivíduo é sadio. Ou seja, qual é a condição? O indivíduo ser
sadio, certo? Então aqui, ó, vocês vão ter, no caso, quantos sadios? O total da pesquisa é 150, né? Mas vamos reduzir o espaço amostral apenas para os sadios, que é, no caso, dado na coluna 3 aqui, ó, 90, que vai ser o total. Então, no denominador você vai ter 90. E o que você quer procurar dos sadios? Aqueles que dão resultados negativos. Ou seja, o cara é sadio e dá negativo. É um verdadeiro negativo, né? Ele não tem a doença. E aí, nesse caso, deu negativo quantos? 80. Então, você vai ter aqui 80 sobre 90. Simplificando aqui, você vai ter aproximadamente 0,89, certo? Então, assim, ó, se você comparar essa questão com a passada, o que é que você aqui vai ter em questão? A passada foi do Enem 2014 e aqui foi do Enem 2017. Perceba que a lógica da questão ela foi a mesma, né? Você tinha um conceito que era definido na própria questão, que na questão passada era sensibilidade e aqui era especificidade. E ele perguntava o quê? Qual era essa sensibilidade ou qual era essa especificidade, certo? E aí você precisava voltar na questão para ver a definição desse conceito, que era uma probabilidade. Para a primeira questão, a probabilidade ela tinha um conectivo se, que mostrava a condição, que era a pessoa, no caso, ter a doença, né? E aqui era o conectivo dado, que era a pessoa também aqui, no caso, ser sadio. Então, ó, depois que você identificava a presença do conectivo que trabalhava a condição, você reduzia o seu espaço amostral para aquele grupo, certo? Tinha um grupo maior e agora, no passado era ter a doença e nessa questão era o quê? Ser sadio. Após isso, você ia fazer o quê? Você ia ver o que a questão pedia desse grupo montado, novo, né? Essa redução. Que nesse caso era o quê? Era o resultado do teste ele ser negativo, certo? Então, identificando isso, você vai montar a fração. Probabilidade, lembra que ela pode estar o quê? Em fração, pode estar em porcentagem, ou pode estar aqui na forma decimal, como a gente viu aqui nesse problema, certo? Então, questão aí, sempre que você via o presente do conectivo que trabalha a condição, você vai estar numa questão de probabilidade condicional e você vai reduzir o seu espaço amostral. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ó, lembrando que, como você percebeu, era em 2014 e era em 2017, as questões elas se repetem, né? Então, vale muito a pena você fazer aí, no caso, as questões do Enem passado, certo? Já que você vai ter lógicas parecidas. Beleza? Vamos fechar aqui esse primeiro quadro e no próximo quadro a gente vai trabalhar produto de probabilidades e probabilidade complementar, certo? Então não saia daí, vai beber uma água e logo mais vamos voltar aqui com a aula de matemática. Tranquilo? Nos vemos já. Voltando no bloco aí, em relação ao conteúdo de probabilidade que a gente está trabalhando na aula de hoje, vamos finalizar aqui com os dois últimos tópicos, que vai ser, no caso, produto de probabilidade e probabilidade complementar, certo? Vamos lá, acabamos de estudar a probabilidade condicional, que era a questão da redução do espaço amostral. E agora, nesse bloco, vamos trabalhar a noção de quando vai ter um produto de probabilidades e quando vai ter, no caso, uma probabilidade de evento complementar, certo? Então aqui, ó, probabilidade condicional. Da probabilidade condicional, a gente viu essa formulazinha aqui, que era a probabilidade do evento A acontecer, dado que o evento B já aconteceu, né? E é dessa formulazinha que a gente vai trabalhar o produto de probabilidades. Por quê? O que é que a gente vai querer obter aqui? A gente quer obter aquilo que está nos dois eventos, ou seja, é a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B, certo? Então aqui, ó, você vai fazer uma multiplicação de meio por extremos e você vai ter aqui igual a a probabilidade do evento A, dado que B ocorreu, vezes a probabilidade do evento B, certo? E se A e B são eventos independentes, ou seja, um não tem influência no outro, você vai ter apenas o produto da probabilidade do evento A vezes o produto da probabilidade do evento B acontecer, certo? Na probabilidade, perceba que aqui você vai ter esse símbolozinho aqui de intersecção, né? Esse símbolozinho aqui, ele vai ter o símbolo do conectivo E, que é o que está nos dois eventos, o A e no evento B, certo? Então, sempre numa questão que tiver o conectivo E, ele vai ser o quê? Ele vai indicar a multiplicação, certo? De probabilidades. Então, mais uma vez, ó, sempre quando você vê numa questão pedindo a probabilidade de um evento acontecer e do outro evento acontecer, certo? Isso pode ser de maneira explícita, o conectivo E está escrito, ou de maneira implícita, você interpretar e ver a presença do conectivo E, você vai trabalhar um produto de probabilidades. Vamos trabalhar aqui no exemplo, certo?
Numa urna há 5 bolas azuis, tá aqui ó, 5 bolas azuis e 3 brancas, total de 8 bolas. 2 bolas são retiradas sucessivamente com reposição. Qual é a probabilidade que ambas sejam brancas? Vamos aqui ó, primeiro, ele fala que ambas sejam brancas, ou seja, ele quer que a primeira bola seja branca e que a segunda bola seja branca. Perceba que aí a presença do conectivo E, ela é implícita, não é? Então você vai ter ó, a probabilidade do evento A acontecer e do evento B acontecer, vai ser o que aqui, ó? Outra coisa que a gente tem que discutir, aqui você vai ter reposição de bolas na urna. Como assim? Vamos lá, você quer a primeira bola branca, vou mudar aqui a letrinha para a gente colocar aqui, ó. Você quer a primeira bola branca e a segunda bola branca, né? Então você vai ter a probabilidade da primeira bola ser branca vezes a probabilidade da segunda bola ser branca, certo? Quando você vai fazer esse cálculo, da primeira ser branca, você tem lá casos favoráveis sobre o total de casos, ou seja, você tem aí no caso 3 bolas brancas em um total de quantas? Total de 8. Conectivo E, trabalha aí multiplicação, da segunda bola ser branca. Perceba que a questão de ter reposição de bolas é o seguinte, você pegou a bola, viu que era branca, ok, viu a probabilidade dela, e aí você colocou ela de novo na urna. Então, da segunda bola ser branca é o quê? Também vai ser, nesse caso, 3/8, certo? Porque você repôs a bola que você tinha tirado no primeiro caso. Então, aqui, como é multiplicação, você vai ter 9/64, certo? Então, aqui, ó, presença do conectivo E, de maneira implícita, você vai trabalhar a multiplicação. Mas se a gente mudasse um pouco esse questionamento, imagina o mesmo exemplo, mas trabalhando aqui essa outra noção, ó. E se não houvesse reposição? Vamos aqui, mais uma vez, você vai querer aí, no caso, a probabilidade da primeira bola ser branca e da segunda bola ser branca. Ou seja, da primeira bola ser branca vezes a probabilidade da segunda bola ser branca, dado que você já tirou a primeira. Por quê? Porque aqui você não vai ter reposição, então uma vai influenciar na outra, né? Então aqui, ó, da primeira bola ser branca, você vai ter a noção de 3/8. Da segunda bola ser branca, você vai ter o seguinte problema. Você acabou de tirar uma bola branca, ou seja, de 3 ficaram 2 bolas brancas, né? E aí, no caso, como você tirou uma, ao invés de ter 8 elementos, 8 bolas, você vai ter um total de 7, certo? Então aqui, ó, você teve uma influência da retirada da primeira bola para você tirar a segunda bola. Ficando aí, no caso, 6/56. Então assim, recapitulando aqui, ó, problemas que você tem o conectivo E de forma implícita ou explícita, você vai trabalhar com o produto de probabilidades. A outra coisa é o seguinte, você não precisa, no caso, ter todo o rigor matemático em relação a esses enunciados. Por exemplo, você poderia chegar aqui e só montar, no caso, as frações, certo? Sem ter que colocar aqui probabilidade de B, interseção B2. Então, assim, não precisa escrever com todo esse rigor matemático, certo? Vamos trabalhar aqui mais alguns exemplos de como pode cair essa multiplicação de probabilidades, certo? Aqui, ó, uma moeda e um dado são lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer o coroa e número par? Ó, vamos lá. De ocorrer coroa, você vai ter o quê? Você vai ter um caso em 2, certo? Vamos ter aqui a noção de que os eventos são independentes, né? Perceba que, sair coroa não influencia em relação ao lançamento do dado, certo? E em relação de você ter um número par, você tem o quê? 3 chances em 6. Conectivo E, multiplicação, então aqui você vem apenas o quê? 3/12. Ou simplificando, você pode ter aqui 1/4. Escrever alguma coisa em relação ao rigor matemático? Não. Perceba que aqui você precisa o quê? Apenas montar as frações, certo? Dos eventos e fazer o produto. Então no Enem você não precisa seguir o rigor matemático, apenas ver essa noção de um evento influenciar no outro ou não, e aí no caso fazer essa multiplicação das frações criadas, certo? Aqui vamos deixar em fração, lembrando que a gente pode deixar de forma decimal e também em forma de porcentagem, certo? Vamos trabalhar aqui o último exemplo antes de ir para as questões, então, do Enem. Ó. A probabilidade de alguma pessoa chegar 5 minutos atrasada ao aeroporto é de 5%. E a probabilidade do seu voo atrasar 5 minutos é 15%.
Qual é a probabilidade da pessoa chegar atrasada, mas não perder o voo? Vamos lá. Esse tipo de questão aqui é um tipo de questão que costuma cair todo ano no Enem, certo? Para você resolver esse cálculo de probabilidade, você vai ter que primeiro montar uma frase para conseguir expressar essa probabilidade, certo? Então aqui a questão diz o seguinte, ó. Ela fala que a pessoa vai chegar atrasada, mas ela quer a chance dela chegar atrasada, mas não perder o voo. Ou seja, qual é a situação que tem que acontecer para a pessoa não perder o voo? É o seguinte, ó. Nesse caso vai ser a pessoa atrasar, que é uma coisa certa, que a questão diz, né? Pessoa atrasar. E, nesse caso, o voo, ele também tem que atrasar, certo? Somente nesse caso você vai ter o quê? A pessoa não perdendo o voo. Então, ó, da pessoa atrasar, a questão fala que é o quê? 5%. E do voo atrasar, a questão fala que é, no caso, ó, o conectivo E vezes 15%. Lembra que porcentagem, a gente não trabalha ela em taxa percentual, né? Vamos trabalhar aqui nesse caso a infração, certo? Você vai ter aqui, então, 5 sobre 100 vezes 15 sobre 100. Lembrando que aqui a gente pode simplificar por 5, né? Tanto desse lado como do outro. Então, você vai ter aqui, nesse caso, 1 sobre 20 vezes 3 sobre 20. Dando aí, no caso, 3 sobre 400. Então, ó, primeira coisa é o quê? Você tem que ver qual situação tem que acontecer para você expressar aquele cálculo de probabilidade, certo? Aqui, por exemplo, na letra B, ó, qual é a probabilidade do executivo ou da pessoa não perder o voo, certo? Não, nesse caso, perder o voo, né? Não perder o voo foi a passada. Perder o voo, ou seja, qual a situação que tem que acontecer para a pessoa perder o voo? Só tem uma, não é? Que é o quê? Nesse caso, a pessoa... Vamos lá, anotem aí, ó. A pessoa atrasar e o quê? Pessoa atrasar e o voo, ele não atrasar, certo? Só tem essa situação aqui para a pessoa perder o voo. Porque, vamos lá, se a pessoa, ela atrasar e o voo não atrasar, nesse caso aqui você vai ter o quê? A pessoa perdendo o voo. Se a pessoa, ela não atrasar, o voo ele pode atrasar ou não atrasar, certo? De qualquer jeito, ela vai conseguir pegar o voo. Chegando aí, nesse caso, antes do voo. Então, aqui, ó, da pessoa atrasar, você vai ter o quê? Você vai ter 5%, né? Ou seja, você vai ter 5 sobre 100, como a gente já fez na questão passada. E do voo atrasar? Vamos aqui, ó. Do voo atrasar, foi no caso 15%. Do voo não atrasar, né? Como falei errado. Do voo não atrasar vai ser o quê? Vai ser o complemento. Porque só tem duas possibilidades. Ou o voo ele atrasa, ou o voo ele não atrasa, certo? Então, se do voo atrasar é 15%, o complemento para formar o evento certo é o quê? Que fecha 100%. Que vai ser, nesse caso, 85%, né? Ou seja, 85% do voo não atrasar. Então, aqui, ó, mais uma vez, é para simplificar por 5 dos dois lados, né? Algumas questões do Enem. É interessante que você faça isso, certo? Então, você vai ter aqui 1 sobre 20 vezes 17 sobre 20. Ou seja, aqui você vai ter 17 sobre 400. Então, ó, mais uma vez, aqui a gente fez o quê? A gente viu aqui, no caso, qual era a situação que tem que acontecer para, no caso, a pessoa expressar essa probabilidade, que era o quê? Da pessoa perder o voo. Só tem esse caso, pessoa atrasar e voo não atrasar, certo? Vamos aqui trabalhar, então, uma questãozinha do Enem envolvendo esse conteúdo, certo? Lembrando que é um conteúdo que ele costuma cair bastante, sempre essa questão de multiplicação de probabilidades, em conjunto também com o conectivo OU, né, que trabalha a parte de soma de probabilidades. Porque se eu tivesse uma outra situação possível, você teria aí a presença do conectivo OU, certo? Então, vamos fazer aqui a leitura da questão Enem 2015, certo? Olha, no próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30%. E a probabilidade de chover no domingo vai ser de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é, então, de quantos por cento? Vamos aqui, ó.
Ele quer que a aula ela ocorra no domingo. Qual é a situação que tem que acontecer para a aula ocorrer no domingo? Primeiro, tem que chover sábado, né? Então você coloca aqui, ó. Primeira coisa que tem que acontecer é o quê? Chover sábado. Certo? Mas vamos lá. Chover sábado, nesse caso, vai ser o único. Chover sábado. Já é suficiente para que a aula de campo ocorra no domingo? Não, não é? Por quê? Vamos supor que chova sábado mais que chova domingo. Então a aula de campo não acontece nenhum dos 2 dias. Então, obrigatoriamente, tem que o quê? Tem que chover sábado e, nesse caso, não chover o quê? Domingo, certo? Então, essa situação aqui é a situação que o quê? Que permite você expressar a probabilidade que você quer, certo? Então, ó, de chover sábado, você já sabe que é o quê? 30%, ou seja, 30 sobre 100. E, no caso, a de não chover domingo vai ser o quê? Vai ser 25%, que é a de chover. O complemento, que é 75%, vai ser a de não chover domingo. Então, aqui, ó, vamos simplificar esse zero com esse zero. Lembra que a leitura está sobre porcentagem, né? Então, vamos deixar os denominadores aqui e não simplificar por completo a fração, certo? Então, aqui, ó, 3 vezes 75, você vai ter 225 sobre 1.000. Como a leitura é sobre 100 de porcentagem, vamos cortar um zero e colocar a vírgula aqui. Ou seja, 22,5 sobre 100, isso me dá 22,5%, certo? Então aqui, pessoal, primeira coisa, você viu a presença do conectivo E na interpretação, certo? Perceba que são problemas em que você tem que ter uma bagagem matemática em questões como essa para perceber a presença do conectivo E e expressar aí, no caso, completamente a situação que precisa acontecer para que você faça o cálculo daquela probabilidade. Só tinha um único caso que era esse, chover sábado e não chover domingo, certo? Outro caso aí, nesse caso, não estaria dando a aula no domingo, tranquilo? Fez aqui, no caso, o cálculo de probabilidade e aqui, lembrando que ele colocou em porcentagem, podendo estar aí, no caso, em fração ou de forma decimal. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui, ó. Vou voltar aqui. Vamos trabalhar aqui a noção agora de probabilidade de evento complementar, para finalizar aí os tópicos de probabilidade, certo? Esse é um tópico que também costuma aparecer hora ou outra no Enem. E ele fala o seguinte, ó. Nós já temos a noção do que era um evento complementar, não é? Qual era a noção de eventos complementares? Você tem aqui, por exemplo, a soma das probabilidades vai ter que dar quanto? Vai ter que dar aí 1 ou 100%. Como assim eventos complementares? Vamos retomar aqui a questão do voo, né? O voo, ele tinha 15% de chance de atrasar e de não atrasar seria o quê? Seria o complemento, que era 85%. Quando você somava essas duas possibilidades, esses eventos eram complementares, eles formavam o quê? O evento certo, que era o 100%, ou nesse caso 1, né? Depende muito na questão que você vai estar fazendo aí esse problema. Aqui você vai ter o seguinte, ó, como você quer saber o complemento, perceba que quando eu pedi para você fazer do voo não atrasar, você pensou de cabeça o quê? 100% menos 15%. Então aqui é a mesma lógica, né? Você vai pegar aqui, ó, a probabilidade do evento B é igual a 1 menos a probabilidade do evento A, é 1 menos a probabilidade do evento B acontecer. Então aqui você vai subtrair de 1 ou 100% de acordo com a questão trabalhar em porcentagem ou não, certo? Mas vamos ver aqui o contexto que eu vou aplicar, além desse, né? O contexto que eu vou aplicar a questão de probabilidade de um evento complementar. Vamos aqui, ó. No lançamento de 2 dados, qual é a probabilidade de não sair soma 4? Ó, pessoal, vamos aqui, ó. Quando é que você vai utilizar a probabilidade de um evento complementar? Quando for mais fácil você fazer a probabilidade do que você não quer e subtrair do todo, do que fazer aquela probabilidade que você quer, certo? Qual é a probabilidade que você quer aqui? A probabilidade que você quer é dos dados, né, nesse caso, que não dão soma 4. Ou quantos pares não dão soma 4 no lançamento de 2 dados? Você vai ter 1, 2, 4, 5, 6. Você vê que são muitos pares, né? Por que então a gente não faz o contrário? A gente calcula aquilo que não quer, que é o que dá somar 4. Então aqui, ó, você vai ter o seguinte, o espaço amostral, você vai ter um total de lançamento de 2 dados, né? 36 elementos no espaço amostral, certo? E aí, o que você não quer é o quê? São os eventos que dão soma 4. Ou quais são os pares que dão soma 4? Você vai ter aqui 1, 3,
2, 2, 3 e 1. Então, ó, você tem 3 pares que não dão soma 4. Então aqui, nesse caso, você sabe o quê? Você sabe que a probabilidade do evento A somada com a probabilidade do evento B acontecer, tem que dar quanto? Tem que dar 1. E, então, para saber o complemento, a probabilidade do evento B, ele vai ser o quê? 1 menos a probabilidade do evento A acontecer, que é o quê, ó? Nesse caso, você vai lembrar que é 3 casos em 36. Então aqui você vai subtrair 3 sobre 36. Subtração de fração, 36 você pode fazer vezes 1, que dá 36. 36 menos 3, você vai ter o quê? 33 casos favoráveis, um total de 36, certo? Então perceba o seguinte, ó. Foi muito mais fácil fazer aquilo que eu não queria, que era dar soma 4 e subtrair do todo, do que fazer aquilo que eu queria, certo? Então é nesse contexto que você vai ter questões que envolvem probabilidade de um evento complementar. Tranquilo, pessoal? Mas aqui tem alguns conectivos que às vezes indicam a presença da probabilidade do evento complementar. Que aqui é o que está na questão 2, ó. Seguinte, lança uma moeda 3 vezes sucessivamente. Qual é a probabilidade de sair pelo menos uma cara? Vamos aqui, ó. Pelo menos, ele dá uma noção o quê? Dá uma noção de no mínimo, né? Então, ó. No mínimo uma cara. Vamos tomar aqui cara por C e coroa por K, certo? Nesse caso, vamos trabalhar aqui com espaço amostral de quantos elementos? Você vai ter aí 2 possibilidades para a primeira moeda, 2 para a segunda, 2 para a terceira, total de 8 elementos no espaço amostral, certo? E como ele fala no mínimo uma cara, você vai ter aí alguns casos, né? Vamos enumerar aqui alguns. Você pode ter aí no caso cara, 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 coroa, cara, coroa, cara. Perceba que aqui você tem uma lógica de permutação, né? Você vai ter muitos casos se for fazer a ideia de no mínimo uma cara, certo? Então, eu vou fazer o contrário, né? Vamos fazer aquilo que não pode ter, que é o quê? Não sair cara. Ou vamos lá, só tem um evento que não sai cara, que é o quê? Quando sai coroa, coroa, coroa. A probabilidade desse evento acontecer, então é o quê? É 1 chance em 8. Como eu quero aí, no caso, o evento complementar, eu sei que a probabilidade do evento A somada com a probabilidade do evento B dá 1. O complemento vai ser o quê? A probabilidade do evento B vai ser igual a 1 menos o evento A, que é 1/8. E aqui, essa subtração de fração, eu vou ter 8, que multiplica 1. 8 menos 1, aqui no final, 7/8. Você vai ter aí, no caso, então, 7 casos favoráveis, em um total o quê? Em um total de 8 casos, certo? Então, resumindo aqui o que a gente viu até então, pessoal. Vamos lá. Primeiro, vou pegar aqui um slidezinho em branco para a gente trabalhar aqui o que a gente trabalhou em relação à probabilidade, certo? Nós vimos a probabilidade inicial, só um resuminho, não estou fazendo aqui a questão, certo? Nós vimos aqui a probabilidade, que era o quê? Era o número de casos favoráveis sobre o quê? Sobre o total de casos. Depois nós vimos que o conectivo OU representava a soma de probabilidades e o conectivo E, ele determinava aí, no caso, a multiplicação de probabilidades. Depois trabalhamos a noção de probabilidade, que era o quê? Condicional. O que era a noção de probabilidade condicional? Ela trabalhava a redução de um espaço amostral, né? Então a ideia aqui é redução do espaço amostral, certo? E por fim, lembrando aqui que tem uns conectivos, né? Tem um conectivo aqui dado, conectivo sabe-se, conectivo se, que indicava o quê? Que indicava que você estava numa probabilidade condicional, certo? E por fim, nós trabalhamos o quê? Probabilidade complementar, né? A probabilidade complementar, a ideia é o quê? A ideia é fazer aquilo que você não quer e subtrair do todo. E a formulazinha era o quê? A probabilidade do evento A somada com a probabilidade do evento B, isso dava o 1 ou, no caso, o 100%. Certo? E aí você isolava o valor, né? Probabilidade de B
seria igual a 1 menos a probabilidade do evento A. Tranquilo? Então aqui, ó, recapitulando o que a gente trabalhou em probabilidade, certo? Lembra que probabilidade é um conteúdo importantíssimo para o Enem. São vários tópicos, eu sei que realmente a gente viu muita coisa, viu muitas fórmulas, só que pega esse resumo aqui que eu criei para vocês agora, ó, que vocês vão trabalhar o quê? Vão trabalhar em cima daquilo que é necessário vocês lembrarem para o Enem, certo? Agora é o quê? É lembrar desses tópicos, desses conectivos. Perceba que praticamente vocês só tem uma fórmula, né? Que é o quê? Número de casos favoráveis sobre o total de casos. Conectivo OU, você vai ter soma. Conectivo E, você vai trabalhar a multiplicação, certo? Probabilidade do evento complementar, você vai ter a noção de redução. Do evento condicional, né? Do complementar, você vai ter a noção de querer aquilo que você não quer subtrair do todo. Então, pega esses tópicos e agora pratiquem as questões. Tranquilo, pessoal? Então, nos vemos aí na próxima aula com um novo conteúdo. Bons estudos! E aí, pessoal? Professor Bruno Barbalho, professor aqui de matemática do Nota 10, certo? Essa dica aqui vai para você que está na reta final, agora para o Enem, que você estudou o ano todo, certo? Ou até para aquelas pessoas que pegaram nessa reta final, nossas aulas, e aí está correndo atrás do prejuízo. Aí vamos aqui, ó. A dica é o seguinte, questão de revisão, certo? Nós temos que fazer o seguinte, revisar o quê? Conteúdos, primeiramente conteúdos fáceis da prova. Falando aqui em relação à matemática, certo? Você vai pegar aquele material de revisão que você fez, mapa mental, resumos, post-its. Então, esses mapas mentais vão ajudar o quê? Você pega esses mapas mentais, vê brevemente a teoria e vai diretamente para as questões, certo? Lembrando que aqui são as questões do quê? Conteúdos fáceis de matemática primeiro. Vai ter o quê? Função afim, geometria plana, espacial. Você vai ter aí também estatística, razão e proporção. Então, esses conteúdos que são aí, que pega uma maior parte da prova de matemática aí do Enem, certo? Após pegar esse conteúdo, você vai trabalhar esse em cima de questões, né? Ver brevemente aquele resumo, vai para as questões. E aí vai, no caso, outra dica, né? Você vai ter todas as provas disponíveis do Enem, não só das aplicações regulares, como também da segunda aplicação, certo? No site do INEP. E aí você vai trabalhar o quê? Você vai pegar essas provas e vai responder as questões que já estão lá de matemática, certo? Por quê? A prova de matemática é uma prova que ela vai sempre se repetindo com a mesma lógica, as questões. Então é muito válido você fazer as questões anteriores ao Enem, que vai auxiliar você bastante nessa reta final. Então pegou esses conteúdos aí, em relação às suas revisões, vai aumentando a dificuldade, vai trabalhando as questões médias, as questões difíceis, certo? Para aquele grupo aí que já está dominando aí, no caso, as questões fáceis e médias da prova, certo? Ou para aquelas pessoas que realmente têm uma dificuldade, às vezes, em matemática, foca somente nas questões fáceis e nas questões médias. Tranquilo, pessoal? Então fica aí com essa dica e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora você pode tirar um tempo para relaxar e fazer o que mais gosta. Porque você é um aluno nota 10, então você merece. Vai descansar e te vejo segunda-feira. Beijo! Tchau, tchau!